Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16, é um versículo poderoso que nos chama a atenção para o equilíbrio entre astúcia e inocência na jornada cristã. As palavras de Jesus: "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas", apresentam uma metáfora rica e cheia de sabedoria que tem aplicações práticas e espirituais profundas. Nesse versículo, Jesus fala diretamente aos seus discípulos, mas suas palavras continuam ecoando nos corações dos cristãos de todas as épocas, especialmente naqueles que enfrentam um mundo cheio de desafios e adversidades. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o significado dessa passagem e como ela pode ser aplicada em nossa vida cristã atual. A natureza da missão cristã. Jesus frequentemente comparava seus discípulos a ovelhas, e em Mateus 10, 16, ele faz uma comparação poderosa, referindo-se a eles como ovelhas no meio de lobos. Essa imagem reflete a vulnerabilidade e a natureza perigosa da missão cristã. Jesus estava preparando seus seguidores para enfrentar um mundo hostil, onde a perseguição, a rejeição e as dificuldades seriam inevitáveis. A metáfora da ovelha, que é indefesa diante de predadores como os lobos, ressalta a necessidade de depender de Deus para proteção e orientação. Naquele tempo, os discípulos de Jesus enfrentaram duras perseguições por causa de sua fé, e hoje, muitos cristãos ao redor do mundo continuam a enfrentar desafios semelhantes. O mundo frequentemente se opõe aos valores cristãos, tornando a missão de levar o Evangelho não apenas desafiadora, mas também perigosa. No entanto, o chamado para a coragem é claro: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16, 33. Jesus, ao enviar seus discípulos como ovelhas entre lobos, não os estava enviando despreparados, mas sim com uma confiança inabalável na proteção divina e na sua presença constante. O equilíbrio bíblico, astúcia e inocência. Um dos aspectos mais intrigantes de Mateus 10, 16 é a instrução para ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Esta ordem pode parecer contraditória à primeira vista, mas revela a sabedoria de Jesus e nos ensinar a viver com equilíbrio. A astúcia como as serpentes sugere a necessidade de sermos sábios, discernindo as situações e as intenções das pessoas ao nosso redor. Assim como a serpente é cautelosa e observa antes de agir, os cristãos devem ser capazes de avaliar os desafios e perigos espirituais e sociais que encontram. Em Provérbios 1, 5, somos incentivados a buscar essa sabedoria: "O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos." A astúcia, portanto, não se refere a uma sagacidade negativa ou enganosa, mas à prudência em como vivemos e lidamos com os outros. Por outro lado, Jesus também nos chama a ser inocentes como as pombas, o que implica pureza, integridade e uma natureza pacífica. As pombas, na tradição bíblica, são símbolos de pureza e paz, como visto no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Mateus 3, 16. A inocência aqui não é sinônimo de ingenuidade, mas de uma pureza de coração que reflete a santidade de Deus. É a capacidade de manter um espírito reto e honesto, mesmo em um mundo corrompido pelo pecado. O desafio que Jesus nos apresenta é encontrar o equilíbrio entre astúcia e inocência. Isso significa não ser ingênuo ao ponto de sermos facilmente manipulados ou prejudicados, mas também não deixar que as dificuldades endureçam nosso coração ou nos façam agir com malícia. Como Paulo instrui em Romanos 16, 19, sejam sábios para o bem e inocentes quanto ao mal. Mateus 10, 16 oferece princípios práticos que podem ser aplicados em diversas áreas de nossa vida cristã, desde nossos relacionamentos até nossas interações com o mundo secular. Em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores cristãos, os discípulos de Cristo são chamados a serem astutos em discernir o que é bom e o que é prejudicial. O cristão, vivendo em um mundo secular, precisa de discernimento espiritual para navegar pelas armadilhas e desafios culturais. Assim como Paulo exorta em Efésios 5, 15 e 16, devemos andar prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso implica sabermos quando falar e quando silenciar, como compartilhar nossa fé com graça e verdade, e como viver de maneira que glorifique a Deus sem comprometer nossos valores.
Desenvolver discernimento espiritual é essencial para identificar as intenções das pessoas e as ciladas do inimigo. Em 1 João 4, 1, somos alertados: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O discernimento espiritual nos ajuda a reconhecer os falsos ensinos e as influências negativas que podem minar nossa fé. O mundo moderno está cheio de ideologias e filosofias que competem com a verdade bíblica. Por isso, é vital que os cristãos protejam sua fé e a dos outros. Como Jesus nos alerta em Mateus 7, 15, devemos acautelar-nos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Manter-se firme na palavra e viver de acordo com seus princípios é o caminho para proteger nossa fé diante das pressões culturais. Embora Jesus tenha advertido sobre os perigos do mundo, ele também ofereceu a garantia de que nunca estaríamos sozinhos. Em Mateus 28, 20, ele promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus é nossa maior fonte de segurança em meio às provações. Além disso, a oração é uma poderosa arma que nos dá força, discernimento e proteção. Filipenses 4, 6-7 nos lembra da paz que excede todo entendimento, que vem quando entregamos nossas ansiedades a Deus em oração. Jesus não apenas deu instruções sobre como devemos viver em um mundo hostil, mas ele mesmo viveu esse legado. Durante seu ministério, ele demonstrou o equilíbrio perfeito entre astúcia e inocência. Sua interação com os fariseus e autoridades mostra sua sabedoria e discernimento, enquanto sua bondade e pureza são vistas em sua compaixão pelos marginalizados. Ao seguirmos os passos de Jesus, somos chamados a imitar sua vida, vivendo com sabedoria e inocência em todas as áreas de nossa vida. Conclusão: Mateus 10, 16 nos ensina lições valiosas sobre como viver com equilíbrio e sabedoria em um mundo cheio de desafios. Ser astuto como as serpentes e inocente como as pombas não é uma tarefa fácil, mas é essencial para navegarmos com integridade em nossa jornada de fé. Ao buscarmos viver conforme essas instruções, podemos confiar que Deus estará conosco, guiando-nos em cada passo. Que possamos, como ovelhas de Cristo, enfrentar os lobos deste mundo com coragem, discernimento e um coração puro.